Assistam agora a palestra Avaliação Psicológica de Idosos, com Bárbara Gonçalves. Como mediadora, contamos com a participação de Mariana Macedo. Boa noite a todos, sou Mariana e serei mediadora dessa mesa, dessa palestra. Apresento agora a palestrante Bárbara Gonçalves, psicóloga, especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em psicologia da saúde e gerontologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em psicoterapia, psicanalista e saúde mental pela Universidade Federal de São Paulo, psicóloga voluntária associada ao Ambulatório de Psicoterapia de Grupo, Ambulatório de Transtornos de Personalidade e ao Núcleo de Atendimento e Psicanálise e Dor Crônica, Hospital São Paulo. Docente da Faculdade 9 de Julho, trabalha em áreas relacionadas à psicologia, gerontologia e saúde mental. Bárbara, seja muito bem-vinda, a palavra está com vocês. E, ao final, eu volto para fazer as perguntas e o debate da palestra. Muito obrigada. Olá, muito bom dia a mais um dia do nosso Seminário Catarinense de Avaliação Psicológica. O meu nome é Bárbara e hoje eu vou falar sobre a avaliação psicológica do idoso. Espero que possamos ter uma conversa muito proveitosa. Me apresentando um pouquinho para vocês, como eu falei, eu sou a Bárbara Gonçalves, eu sou psicóloga clínica e também sou docente na Faculdade 9 de Julho, em São Paulo. Eu sou especialista em saúde mental pela Unifesp, psicologia hospitalar pelo HCFM USP e especialista em gerontologia. Então, eu fiz residência multiprofissional e especialização em gerontologia no Hospital Albert Einstein. E é essa experiência que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é de onde a gente começa na hora que a gente vai avaliar um idoso. E eu acho que a primeira parte, né, o primeiro momento é pensar o que é o envelhecimento. A gente tem a perspectiva que o envelhecimento ele é um processo. Então, que ele não começa lá nos 60 ou 65 anos, mas que ele começa desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, desde quando a gente nasce. Quando a gente tem 12 anos, a gente já é muito mais envelhecido do que quando a gente tem 2, quando a gente tem 20, do que quando a gente tem 12 e assim por diante. Só que no senso comum e na sociedade de maneira geral, a gente sempre acha que o velho é o outro, né? O problema é que a gente sempre é o velho da gente mesmo, e ter que lidar com essas questões são um grande desafio para a gente, porque ninguém quer envelhecer, né? E a gente parte da perspectiva de que o envelhecimento está sempre relacionado com a finitude. Então, quanto mais velho eu estou, mais próximo eu estou de vir a falecer, ou de perder as pessoas que a gente ama. E a gente não para pensar que, na verdade, o envelhecimento, ele não é um pressuposto da finitude, ele é o oposto dela, né? Afinal de contas, se eu não faleci, eu vou envelhecer. Então, o envelhecimento, ele é o oposto da finitude. Mas ele tem suas particularidades. E a psicogerontologia que vai trazer uma ideia sobre o que é esse envelhecimento e esse idoso. Psicogerontologia é uma área nova, até porque o envelhecimento populacional também é algo que vem acontecendo não há tanto tempo, né, na história da humanidade, e ela parte do pressuposto de que as nossas abordagens psicológicas, psicanálise, análise do comportamento, elas normalmente não falam especificamente sobre o envelhecimento, mas elas falam sobre o desenvolvimento humano. Então, a gente vai estudar muito mais crianças e como se dá o desenvolvimento, ao invés de pensar no envelhecimento em si, na pessoa adulta e idosa. O principal da psicogerontologia é que a gente tem que olhar para o envelhecimento de uma maneira integral. Então, por isso que a gente sempre vai estar trabalhando com uma equipe multi-inter e transdisciplinar, porque a gente vai pensar no idoso, quem é esse idoso, né? Enquanto um ser global, né?
que eu acho que é uma ideia que toda a psicologia, de maneira geral, exige, mas na psicogerontologia isso também é um pouco forte. O idoso que a gente vai avaliar, ele está aí dentro de diversos estereótipos, tanto dentro da psicologia quanto fora dela, né? Então, a gente tem aquela ideia de ou o idoso é muito bonzinho e ele precisa de muito cuidado, ele é super dependente, ou é aquele idoso completamente carrancudo, difícil de lidar, que não quer trabalhar as questões dele em psicoterapia com a gente, né? Ou o idoso que não compreende o que é saúde mental, ou ter preconceito com psicologia. E a gente vai ver que não é assim, né? O envelhecimento, ele é múltiplo. E pensar o idoso, a gente tem que ir descartando esses estereótipos. Afinal de contas, eles também estão muito presentes na nossa sociedade. E a gente é influenciado por isso o tempo todo, assim como eles também são. O idoso é aquele descartável, é o velho, né? Ou é o aposentado, que vai para os seus aposentos e fica lá. De maneira geral, a gente tem a perspectiva de que na sociedade o idoso é sempre o outro, como eu falei, e sempre um outro marginalizado, um outro longe da gente. Não à toa, quando a gente vai estudar o envelhecimento e o ser idoso, a gente vê que os idosos eles se sentem muito sozinhos e eles têm várias características, né, que a gente precisa levar em conta quando a gente vai fazer uma avaliação psicológica. O idoso ele tem um curso de vida. Como eu falei para vocês, o envelhecimento ele é um processo. Então, ele começa desde a história da criança desse idoso, que eu coloquei aí o Robson, para despertar a curiosidade na gente, né? Porque quando a gente faz uma avaliação, a gente tem que pensar quem que é o Robson, né? Ele vai ter algumas particularidades por conta da vida dele, por conta da idade, naturalmente, mas ele é o Robson, né? Que também vai ter características importantes que dizem respeito à sua história de vida, à sua infância, às coisas que ele vivenciou. O Robson ele vai ter gostos, vontades, trajetórias profissionais, pessoais, comunitárias, muitas vezes. Ele vai ter costumes, ele vai ter uma personalidade, relacionamento e conhecimentos. E a gente não pode deixar isso de fora quando a gente vai querer entender, querer ver quem é esse idoso, né? E fazer uma avaliação dele. Sempre associando, né, o envelhecimento com o desenvolvimento, a gente vai pensar que quanto mais vida a gente passa, por quanto mais tempo de vida a gente tem, a gente pode sofrer mais perdas, né? Isso é natural. Tanto perdas que são funcionais, então perdas de saúde, perdas no meu jeito de andar ou locomover, que se torna diferente de como era antes, quanto perdas relacionais, né? É natural também que quanto mais tempo de vida a gente tem, mais a gente possa ficar suscetível a ter doenças crônicas ou não crônicas, mas a gente passa a ter que lidar com coisas que são complicadas, complexas, então a gente tem que ter a perspectiva de como está a saúde mental desse idoso e quais os cuidados que ele pode vir a receber por conta do que eu já falei, tanto das perdas funcionais quanto das questões de saúde e de saúde mental que ele vai enfrentando na vida. Então, a avaliação ela vai sempre visar compreender a subjetividade dos envelheceres, porque o envelhecer é muito particular, não é um só, são vários. E para que normalmente a gente avalia um idoso, né? Tem várias questões que suscitam uma avaliação psicológica, que exigem, como a curatela, uma avaliação neuropsicológica ou neuropsiquiátrica, se esse idoso tiver uma doença crônica, como uma demência, por exemplo. Uma avaliação clínica, então, antes de eu fazer um atendimento psicológico para esse idoso, eu posso querer avaliá-lo. O acompanhamento cognitivo também desse idoso, porque, como eu falei, vão haver aí perdas funcionais, e perdas funcionais que dizem respeito também à cognição. E a avaliação para condução também, né? E o que a gente vai avaliar? De maneira geral, a gente tem que sempre trabalhar com essa tríplice, que é o indivíduo, os familiares desse indivíduo e os cuidadores e a equipe de cuidados dele também. Vou falar um pouquinho para vocês de como isso funciona, né? Quando a gente está pensando num ser idoso que vai exigir, que vai ter aí uma demanda maior de cuidados, é importante que a gente possa avaliar o relacionamento que ele tem com os familiares, assim como a gente faria com qualquer outro paciente,
mas também a questão de apoio e sobrecarga desses familiares ou desses cuidadores da equipe de saúde que o acompanham, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente deixa muito de fazer durante as nossas avaliações para adultos, por exemplo, mas para os idosos se torna algo importante da gente avaliar. Como é que você está se sentindo cuidando desse idoso? Você se sente sobrecarregado com os cuidados? Você tem conseguido cuidar de você também enquanto você cuida desse idoso? Isso é importante para a gente conseguir entender se esses cuidados eles estão influenciando no indivíduo idoso que a gente quer avaliar ou não, né? Se ele sofre violência, se tem alguma questão relacionada a esses cuidados que vem impactando na saúde mental e na qualidade de vida desse idoso. E para ele em si, é claro que a gente sempre vai avaliar a saúde mental, aspectos cognitivos, qualidade de vida, como eu falei, a solidão, participação social. Então, se esse idoso está marginalizado mesmo, ou se ele consegue encontrar locais em que ele se relacione com outras pessoas, para além dos familiares e dos cuidadores, né? A questão de luto, então as perdas aí envolvem lutos, saúde, doenças crônicas, como eu falei, o curso de vida dele de maneira geral. Então, como é que era a sua personalidade antes, se isso sofreu alterações para agora ou não, e a aprendizagem dele, se isso se mantém, se é uma coisa que ele estimula, ou se foi algo que se perdeu lá, quando ele parou de trabalhar, ou quando ele parou de exercer alguma função. E quais são as possibilidades, né, de fazer uma avaliação? Então, eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de possibilidades interventivas e avaliativas que a gente vai ver. A primeira delas são os testes privativos dos psicólogos. Então, eles vão estar em branco nos meus slides, eu vou passar por eles. O segundo são os testes não privativos. E a terceira são alguns testes que a gente pode utilizar para fazer uma abordagem qualitativa. Então, tem algumas perguntas ou alguns modos que a gente pode utilizar para uma avaliação qualitativa posteriormente. Pensando aí nos aspectos cognitivos, tem 3 coisas que é importante a gente avaliar. Primeiro, fazer um rastreio sobre como é que está essa cognição do idoso, se tem alguma alteração ou não. Posteriormente, poder verificar a especificidade, né, advinda desse rastreio. Então, teve aí uma dificuldade em determinados aspectos cognitivos. Vamos fazer uma avaliação mais ampla para conseguir entender o nível, né, de dificuldade ou de habilidade que esse idoso tem. Acompanhamento cognitivo também é importante, principalmente quando a gente está pensando numa psicoterapia de longo prazo. E a gente também pode fazer uma avaliação neuropsicológica. Mas quando que a gente faz isso, né? Quando o paciente apresenta um comprometimento? Não necessariamente. Como eu falei, a gente pode aplicar isso na nossa clínica, a gente pode fazer periodicamente com esse idoso para ver como ele está, né? De aspectos cognitivos e no rastreio desses aspectos, eu trouxe aí o mini exame do estado mental, ou mini mental. Ele é uma ferramenta que ela não é exclusiva do psicólogo, mas ela é muito útil para a gente poder entender de maneira global como é que está a cognição. Então, a gente vai ter aí orientação temporal, registro, atenção, cálculo, lembrança, memória de evocação, linguagem, todos esses aspectos sendo avaliados através dessa escala. Coloquei mais alguns aqui de praxia, por exemplo, para vocês, de leitura, né? É uma escala muito rápida de ser aplicada e também ela dá para a gente um escopo muito bom de como é que está aquele indivíduo. De acompanhamento, né? No acompanhamento de alguma questão cognitiva, para a gente avaliar as especificidades, a gente pode utilizar algumas escalas próprias da psicologia, como subtestes do VAIS ou do VASI, né, alguns subtestes específicos de dígitos, por exemplo, quando o idoso apresenta lá no rastreio alguma questão com cálculo, né? O teste Wisconsin, de classificação de cartas para os idosos, então, para ver como é que está, como esse idoso está se posicionando de maneira geral, com regras, com flexibilidade cognitiva, e as figuras complexas de Ray, que é essa que eu coloquei aqui, certo? É importante que a gente estabeleça um critério cognitivo para fazer esse tipo de acompanhamento, que a gente possa, inclusive, fazer uma terapia de estimulação cognitiva desse idoso, e sempre avaliando
se esses critérios, se essas questões cognitivas, elas estão se mantendo ou se elas têm alguma alteração durante o tempo. Alguns testes que eu gosto de utilizar de uma maneira qualitativa são os testes do relógio, a fluência verbal e o teste de nomeação de Boston. Então, eu vou passar posteriormente um pouquinho para vocês de como são esses testes, mas eu utilizo eles. Como eu falei, eles não são validados pelo CRP, mas eu utilizo de maneira qualitativa. De aspectos cognitivos, a gente utiliza muito o VAIS e o VASI, né, para avaliar a inteligência, e alguns aspectos cognitivos, como eu falei também. Os demais testes que eu falei no slide anterior, e mais alguns que a gente vai passar mais para frente, né? Porque numa avaliação neuropsicológica é importante que a gente faça uma avaliação global também. O CANCOG é um teste que ele está sendo aí validado e posteriormente vai ser levado para o CFP, né? E que ele tem várias questões, várias etapas que eu considero importantes para a gente pensar qualitativamente esse idoso. Então, tem figuras para o idoso nomear, figuras inclusive famosas, que é bom para a gente ver como é que está a memória desse idoso de longo prazo também. Compreensão de leitura, que também tem no Mini-Mental, mas é um pouco mais aprofundado. Praxia e reconhecimento de figuras anteriores, né? Então, é uma escala também que eu utilizo muito qualitativamente para ver como é que está esse idoso. Às vezes eu utilizo só as figuras de reconhecimento e as figuras para nomeação, às vezes só o de praxia, às vezes só o reconhecimento de pessoas idosas, eu faço uma leitura de como está aquele indivíduo. Para a saúde mental, a gente tem duas possibilidades aí de poder avaliar esse idoso, tanto fazer um diagnóstico das questões de saúde mental, quanto pensar numa prevenção, para que esse idoso não adoeça emocionalmente. No diagnóstico, é sempre bom a gente levar em consideração que para o idoso tem uma particularidade, né? A depressão, ela está muito associada no idoso a uma queda, a um declínio cognitivo. Então, isso é uma coisa que a gente estuda bastante, que a gente sempre tenta discriminar. E é importante também a gente sempre levar em consideração os aspectos neuropsiquiátricos, quando esse idoso tem algum comprometimento, alguma demência ou algum aspecto doença neurodegenerativa, desculpa. E para prevenção, como eu falei, é sempre importante ver a qualidade de vida, solidão, participação social e luto. Esse é o inventário neuropsiquiátrico, então ele vai ter diversos itens aí de questões para a gente ter em mente que são neuropsiquiátricas quando o idoso tem algum comprometimento, algum adoecimento, e que dizem também da saúde mental dele, né? E para prevenção, a gente pode utilizar o HTP, testes projetivos, ou TAT, que eu coloquei aqui para vocês, para fazer uma avaliação de como está a qualidade de vida desse idoso, como é que ele está com relação à solidão, à participação social, ao luto. Eu gosto muito de utilizar testes projetivos para ter essa dimensão. Para além disso, a gente tem algumas escalas também, como a escala de atividade de vida diária, a CATS, a escala de avaliação funcional, a Lawton, e o SF-12, que a gente tem uma ideia, assim, eu normalmente uso algumas questões para pensar na saúde mental e no bem-estar desse indivíduo. Desculpa, Will. Para além disso, a gente aí vai pensar também na fragilidade desse idoso, nas questões de saúde que ele tem. Então, a gente vai querer investigar o coping, se existe coping, ou se existe algum adoecimento que está mais expressivo nesse momento. E o medo de quedas, né? Algumas especificidades dos idosos, que a gente, às vezes, não leva em consideração. O medo de quedas, como a gente sabe, como a gente vem estudando, ele é um dos principais indicadores de quedas futuras para idosos, né? Não só para idosos, mas para idosos especificamente, isso é algo relevante. Para os adoecimentos, a gente faz uma boa anamnese, a gente consegue entender quais são os adoecimentos que aquele indivíduo tem naquele momento e qual é a funcionalidade dele diante dos acometimentos de saúde. Mas tem algumas escalas que podem nos ajudar de maneira qualitativa. A CATS e a Lawton, como eu falei, são importantes por conta disso.
Então, nessas duas escalas, a gente vai ver como é que esse idoso tá. Ele está conseguindo tomar banho sozinho, ele está conseguindo se vestir sozinho ou não. Ele está mais debilitado por conta de um acometimento de saúde. E nas especificidades, a gente também faz uma avaliação qualitativa, uma anamnese, para verificar como é que tá. Olha, me fala sobre o seu medo de cair, você tem medo de cair, você acha que isso se sente inseguro quando você levanta ou não, né? E também a gente pode usar algumas questões de alguns questionários específicos. Então, fazer uma leitura de como é, por exemplo, uma doença renal num idoso e questionar ele qualitativamente ou na anamnese sobre uma doença renal que ele possa vir a ter, sobre Parkinson, sobre dores que ele possa vir a ter ou sobre questões auditivas também, perdas auditivas. Outra coisa, como eu falei, que é importante são as relações desse idoso, né? Como é que elas estão? Se ele tem uma rede de apoio, de contato e de suporte, especialmente, né? E como estão os relacionamentos dele? Ele tem relacionamentos? Não tem relacionamentos? Isso é importante da gente avaliar qualitativamente. Nós temos que pensar no idoso com algumas particularidades, né? A gente, por vezes, vai ter idosos com comprometimento cognitivo, idosos com dificuldade de comunicação, e nesses momentos, quando a gente for avaliá-los, a gente sempre tem que pensar em alguma alternativa, uma comunicação alternativa, uma tabela de comunicação. A gente pode ter idoso com alteração de humor significativa por conta de algum adoecimento, né? Então, uma doença neurodegenerativa, e por conta também da sua história de vida. Então, a gente sempre tem que fazer essa alternância, né? Pensar como é que é esse idoso agora. Ele era assim antes, ou isso foi sendo desenvolvido por alguma outra questão? Isso é sempre importante da gente ter em mente. A gente pode ter idoso com um comprometimento na motricidade, no controle motor fino, especificamente. Então, testes que avaliam a apraxia são muito importantes. E idosos que tomam medicações, né? É importante que a gente avalie e investigue as medicações, para que esse idoso está tomando as medicações, para a gente poder mediar também e pensar nos nossos testes e na nossa avaliação. Não vou fazer uma avaliação com um idoso que toma uma avaliação pela manhã com um idoso que toma remédio para dormir. Naturalmente, ele vai ter um comprometimento, né? Vai mostrar isso na minha avaliação. Então, é importante que eu possa compreender isso para fazer uma boa avaliação do idoso. De maneira geral, era isso que eu queria passar para vocês, então eu queria terminar aí com essa frase, falando que a velhice é uma colheita farta de tudo aquilo que a gente planta no decorrer da nossa vida. Então, quando a gente olha para esses idosos aqui, a gente não pode esquecer de quem eles são, né? E quem eles são volta aí para a infância deles, volta aí para todo o passado. Então, é importante que a gente sempre investigue isso nas nossas avaliações. Obrigada, agradeço a todos, espero que a gente possa fazer uma conversa agora, então anotem suas dúvidas, mandem aqui para a gente poder conversar um pouco mais. Caso vocês tenham alguma pergunta ou alguma coisa para além da nossa conversa de hoje, eu deixo aí minhas redes sociais e meu e-mail também para quem quiser. E um beijo. Ótimo, Bárbara. Se a gente pudesse, a gente ficava a noite toda aqui conversando sobre esse assunto, né? Que uma questão vai puxando naturalmente a outra. Quero te agradecer, assim, imensamente por esse momento de troca, né? Em nome do CRP12, em nome da Comissão de Avaliação Psicológica, Neuropsicológica e Práticas Clínicas. Uma boa noite para você e, quem sabe, em breve estamos juntos de novo aqui. Muitíssimo obrigada a todo mundo, obrigada pela oportunidade e espero também muito poder compartilhar mais conversas com vocês sobre envelhecimento, para a gente poder pensar os idosos aí de uma maneira diferente também. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.